Eu sou Jó, e essa é a minha história. Vivia em uma época que muitos acreditam ser anterior à saída dos israelitas do Egito. Eu era um homem rico, abençoado com uma família e bens materiais. Fui abençoado por Deus com uma vida bem-sucedida. Mas isso me colocou em uma situação que eu jamais poderia imaginar. Permitam-me contar como tudo começou. Deus e Satanás estavam discutindo minha devoção a ele. Satanás argumentava com Deus ao meu respeito, dizendo que eu era fiel somente por causa das bênçãos que recebia. Então Deus permitiu que Satanás me tocasse, retirando minhas riquezas, saúde e até mesmo minha família. O sofrimento que enfrentei foi esmagador. Perdi meus bens, minha saúde e até mesmo meus filhos. Os relatos dos meus servos sobre as perdas e tragédias que haviam se abatido sobre mim ecoavam em meus ouvidos. Um após o outro, eles me traziam notícias devastadoras, descrevendo a perda de minha riqueza e o trágico destino de meus filhos. Essas notícias me atingiam como flechas, testando minha capacidade de suportar a adversidade. Então levantei, rasguei o meu manto, raspei minha cabeça, e em alta voz declarei: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor também me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Minha submissão a Deus era algo profundo, por isso ajoelhado o adorei. Durante os dias mais sombrios de minha provação, tive um diálogo com minha esposa. Ela me instigou a amaldiçoar a Deus e a desistir de minha fé. No entanto, mesmo em meio à minha angústia, recusei-me a seguir esse caminho. A resposta que dei à minha mulher foi o testemunho de minha fé inabalável, mesmo quando a dor era avassaladora. Durante minha tribulação, 3 amigos vieram me visitar: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles me aconselharam, teorizando que meu sofrimento devia ser resultado de pecados ocultos. Eles tentaram me convencer de que eu havia cometido algum pecado e que Deus estava me punindo. No entanto, eu me mantive firme em minha convicção de que era justo. Nossos diálogos frequentemente se transformavam em debates. Eu, no entanto, sabia que era inocente e questionava por que Deus permitia tamanha aflição. Esses encontros foram momentos de intensa reflexão e questionamento. Quando todos silenciaram, inclusive eu, o jovem Eliú, que também veio me visitar na companhia de meus amigos, decidiu falar. Eliú trouxe à tona ideias fascinantes. Ele acreditava que o sofrimento não era apenas uma consequência de nossos pecados, mas também uma forma pela qual Deus nos direciona para sua sabedoria e retidão. Eliú argumentava que Deus fala conosco de várias maneiras, por meio de sonhos, visões e aflições para nos guiar em direção à sua verdade. Também criticava meu próprio comportamento, apontando que eu me justificava mais do que a Deus. Sua abordagem crítica era construtiva, visando nos orientar para uma compreensão mais profunda da relação entre Deus e a humanidade. Apesar de seu discurso se estender por vários capítulos, Eliú não foi mencionado quando Deus finalmente falou diretamente comigo, mas permanece como uma figura notável em minha história. No centro das minhas provações, encontrei não apenas respostas, mas um encontro transformador com a presença de Deus. Olhando para trás, o capítulo 42, versículo 2 do livro de Jó, resume a essência da minha jornada. E assim proclamei: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ao ponderar sobre as palavras de Deus e meditar sobre a vastidão da sua sabedoria, minha compreensão se expandiu. Minha fé, que já era firme, evoluiu em um entendimento mais profundo e confiante. No auge da minha vulnerabilidade, encontrei força em reconhecer que, embora não compreenda os desígnios divinos, confio em sua soberania e amor inabaláveis. No exato momento em que anunciei: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, foi que percebi a grandiosidade de Deus
e a pequenez da minha compreensão humana. Minhas aflições, por mais dolorosas que eram, me levaram a uma revelação mais profunda de Deus e ao renascimento da minha fé. Foi então que eu entendi a imensidão do mistério divino e a limitação da compreensão humana. Minha resposta foi uma confissão humilde de minha ignorância diante de Deus, reconhecendo minha audácia anterior. Após meu encontro com Deus, ele dirigiu-se aos meus amigos, repreendendo-os por falarem equivocadamente em seu nome. Eles foram instruídos a fazer ofertas e a pedir minha intercessão. Ao interceder por eles, Deus aceitou minha oração e validou minha retidão, mudando o meu cativeiro. E todos os que vinham me consolar, me ofertavam uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. A glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Fui recompensado com a porção dobrada de minhas bênçãos, recuperando minha riqueza e família. Minhas 3 filhas foram as mulheres mais formosas em toda a terra de Uz. A redenção que encontrei não foi apenas uma restauração material, mas uma compreensão mais profunda da soberania de Deus. E assim, ao olhar para trás em toda a minha jornada de fé, desafio e superação, posso dizer com humildade que minhas provações não foram em vão. Após minhas conversas com Deus e a revelação de sua grandeza, minha perspectiva mudou. No final do meu livro, no capítulo 42, verso 5, eu disse: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase resume o poder transformador da minha jornada. Eu fui testado, questionei, busquei respostas e, finalmente, encontrei um entendimento mais profundo de Deus e da minha própria fé. O sofrimento que vivi não apenas fortaleceu minha relação com Deus, mas também me mostrou a importância da humildade diante de seus desígnios. Todos os meus dias foram fartos, e vi os filhos de meus filhos, até a 4ª geração. Se você gostou de ouvir esta narrativa, pela perspectiva de Jó, curta, comente e compartilhe. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.